fazer uma aposta, Cacau, sei lá, se esse vídeo aqui bater 50 mil views, tu tira a barba? Não, 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 não. Pô, mas não vai bater 50 mil views. Não, 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 não. Gente, vocês acham aí, ó, que isso deve estar... O Rafa deve ter colocado essa partezinha em preto e branco antes de começar o vídeo. Então, já que tá aparecendo, comenta aí, galera. Se bater 50 mil views, o Cacau deve tirar ou não a barba? Não é, a gente não tá dizendo nada, mas o que vocês acham? Vamos... Nunca, 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 nunca. Eu não nunca. concedo a vocês Esse direito. a oportunidade de me moldar. Me deixa aqui tomando meu Campari, que eu não vou pegar sua Nossa, serva. roda a vinheta, Rafa. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo toda sexta-feira, senhor Cacau Marques. Estamos aqui neste canal fazendo esse papo aqui, a gente opinando, respondendo alguma pergunta, dando a nossa mera opinião, já que tem o mero cristianismo do Luiz, aqui tem a mera opinião de Bibo e Cacau sobre algum tema, alguma pergunta que nos fazem. E, gente, muito obrigado a vocês que têm gostado do BT Papo. E, Cacau, a galera deve compartilhar, né? Se tá gostando, compartilha. Absolutamente todas as sextas-feiras, exceto as que a gente não lançar, nós estaremos aqui. Então, compartilhe, mande, comente. É muito legal, a galera tá comentando. E é muito Exato. legal mesmo. Na semana passada, não, 2 semanas atrás, ou 3, tô meio fora do tempo, a gente habita aqui a eternidade da internet, a eternidade Olimpo da digital. internet. A gente tá, não, a Mas gente tá longe do Olimpo, tá mais pro submundo, mas vamos lá. o Hades da internet. É. Mas o que eu ia falar, algumas semanas atrás, a gente desafiou o pessoal a botar comentário produzido no chat GPT. E tiveram, acho que 2 comentários lá que os caras colocaram em inteligência artificial. Um foi no chat GPT e o outro foi em outra inteligência artificial. E parabéns, ficou muito bom. Mas ainda prefiro os humanos. Vocês ainda estão melhores que o chat. Exatamente. Aliás, gente, se esse é o primeiro BT Papo que você está assistindo, vai aí, tem uma playlist BT Papo, já tem uns 5, 6 programas que a gente tem feito aqui, tá bom? Então, toda semana. Então, compartilha, comenta. Eu sei que todo youtuber fala isso, mas, galera, é porque é assim que funciona. Mas o que você não sabe é que dia 15 de abril, eu e Cacau estaremos em São Paulo, tá? Para este BTD, o Encontro dos Ouvintes e seguidores do Bibotalk, Espiritualidade para uma Sociedade Cansada, 15 de abril de 2023. E o Mazacorati também somando com a gente, tá bom? Para quem não sabe também, eu e Cacau somos professores na Escola Bibotalk de Teologia, tá? Inclusive a última aula que tivemos ao vivo, ou a penúltima, foi Palavra Divina e Humana. Foi uma aula sensacional, tá bom? Então, ó, já sabe, né? Vem estudar com a gente na Escola Bibotalk de Teologia, o link tá aqui na descrição deste vídeo. E vai comprar qualquer coisa na Amazon, compra pelo link do Bibotal, que isso nos ajuda demais. Isso aí. Recados paroquiais dados. Cacau, bombou aí nas últimas semanas. Esse vídeo já tá saindo meio fora do hype, né? Porque também não é o nosso padrão seguir muito o hype. Esse vídeo vai estar sendo umas 3 semanas depois, quando a internet descobriu, né? Eu digo a internet porque eu só descobri essa ideia do Red Pill. O Cacau até ficou fora de foco porque o assunto é pesado. Né? Perdi o foco, Foquei de novo. Foca aí, Cacau, foca. Pô, põe uma foca aí, Rafa. Então, assim, vou dando trabalho de graça pro editor, né? Mas vamos lá. Eu fiquei sabendo, né, por conta de uma caixinha de pergunta que recebi, cara, o que tu acha do Red Pill? Eu não fui atrás na hora e tal, porque realmente não... Eu achei até que fosse alguma maluquice neopentecostal. Geralmente eu descubro maluquices neopentecostais com perguntas no meu Instagram. Aí o Cacau, cara, podemos gravar sobre isso. E aí fui descobrir o que era esse movimento. Vou chamar aqui de movimento de masculinidade, por assim dizer, né? Basicamente, homens, coaches masculinos. Acho que posso usar esse termo, né? Coaches masculinos. Pessoas que dão dicas de como ser um homem, né? De como você deve se portar, como tratar uma mulher. E assim, o pouco que eu vi, realmente muito assustador, assim. Cacau, você lembra de algumas declarações, sem citar nomes aqui, já fizemos, né? Já citamos o Campari indiretamente, mas declarações assim absurdas que você lembra desse movimento, que não tem só o Red Pill, né? A gente cita aqui um movimento específico que tem um cara específico por trás, ou uma equipe, não sei, mas tem vários outros. Não, ele não inventou isso, ele só fala sobre isso, né? Mas Exato, isso é uma essa ideia coisa de usar antiga termos até. da Matrix já é muito antigo já, né? O termos da Matrix, a extrema-direita americana já faz isso há muito tempo. Tem aquele MGTOW lá, né? Men Going Their Own Way também, que é mais ou menos no mesmo sentido. Que é essa ideia de
É baseado na ideia de que há um conflito, assim, entre homens e mulheres, uma tentativa de dominação, coisa do tipo, ou é bem frequente também essa visão de que o mundo, na verdade, de certa forma, é dominado por mulheres, pelo feminismo, e os homens estão sendo dominados e tal, e aí, então a gente precisa reagir, não sei o que lá e tal, e tal, e tal. Então essa visão bem conflituosa, assim, da relação homem-mulher, e uma visão tanto quanto vitimista também nesse sentido, porque Cacau, coloca o alguns homem fatos, assim, né? Essa como questão vítima de uma conspiração, assim, né? isso já começa assim. Mas vamos lá, o que que tu acha dessas elucubrações que farei agora? Uma vez você mesmo falou, e achei uma leitura legal que você fez em Gênesis, que o teu desejo será para o teu marido. Lembra dessa tua exegese? Uhum. E E nessa na tua verdade, exegese e vou te falar, o Temper Longman III no Como Ler Gênesis, ele vai nessa também, né? ó, olha Mas na aí. época eu não tinha lido ele. Não quero dizer que eu sou original, não. Eu só Não, quero mas dizer que não é assim inédito, né? Cacau, aprenda uma coisa, mentes criativas pensam parecido. Então olha aí, ó, é sensacional. Aprendi isso aí Cópias com quem? involuntárias. Aprendi isso com o Walter Bishop, na grande série mal compreendida e não assistida, Fringe, que tem na HBO, inclusive. Série Uhum. sensacional. O Walter Bishop já disse isso, que mentes criativas pensam parecido. Mas vamos lá, Cacau. Então, essa tua exegese, ela parece dar um pouco um subsídio para essa ideia de que, né, o teu desejo será para o teu desejo será para o teu marido, né? E na tua exegese, tu coloca um pouco essa ideia da mulher tramar contra o homem, né? Não, não, calma, 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 calma. Bibo do céu, Olha calma, calma. aí, olha onde eu tô chegando. Olha, ó, Nós eu acho que eu vi um vamos conteúdo do fazer Red um Pill. caminho. Alô? Ih, travou o Cacau. Ou eu travei também? Ih, rapaz, né? Aí, ó, viu? Falei, o Cacau tava dando munição pra esse pessoal aí. Ô, Não, voltou, voltou, tô de volta. voltou. Bom, é o seguinte. Me explica, Cacau, Calma, vai Bibo, lá. calma, 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 calma. A questão é a seguinte: va- vamos lá devagar. Vamos por partes. Vamos devagar, não vamos devagar. Olha só. É devagar? Ah, veja. Agora por onde eu começo? Porque eu não ia começar por aí. Mas vamos Mas lá. é que eu já trouxe essa bomba aí. Eu já trouxe essa Então, bomba o que aí. acontece é o seguinte: quando a gente olha lá no Gênesis, né? Uhum. Eu vou começar por outro lugar, já vou chegar aí no Gênesis, tá Tá bom? bom, então, Porque eu já gente, ia é falar. que eu feri a consciência do Cacau agora. Eu Não, 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 baguncei a não, sua não. ordem. É, bagunçou Mas a ele ordem. vai ele não vai fugir da raia. Que, Não, não vou aliás, não. a Cláudia Raia tá grávida. Então, veja só, a gente tá aqui, né, começando, a gente tá aqui no mês no mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, né? Então, é muito comum que nesse mês as pessoas façam aquele tipo de afirmação assim: veja como Jesus tratou as mulheres, olha só que exemplo e tal e tal. E tratam Jesus como apenas um bom exemplo de masculinidade, um bom exemplo de tratamento das mulheres e tal. Mas você já se perguntou por que Jesus agia dessa maneira, né? Tudo que Jesus faz, a gente faz uma leitura teológica daquilo, né? Os milagres a gente olha de maneira teológica, né? As palavras, o jeito de agir, quando se diz que Jesus olha as pessoas com compaixão porque eram como ovelhas que não têm pastor, a gente sempre faz uma interpretação teológica, porque afinal de contas Jesus é a revelação de Deus, então nele a gente vê Deus. Mas nessa relação homem e mulher também há uma mensagem teológica e há um motivo pelo qual Jesus sempre age com as mulheres, trazendo dignidade, trazendo destaque, né? E nunca colocando as mulheres para baixo, nunca tomando-as como, né? Menos do que os homens, né? E eu quero que a gente preste atenção nisso para ser uma lição para nós homens, né? A questão é que Jesus faz o que ele faz porque ele está desfazendo o que foi feito no pecado. O que Jesus demonstra, uma vez que ele é uma pessoa sem pecado, um homem sem pecado, ele demonstra como é uma masculinidade não tocada pelo pecado. Ainda que eu tenha problemas com Jesus como um mero padrão de masculinidade, acho que ele é um padrão de humanidade,
né? O pessoal fazendo recorte. Ainda que eu tenha problemas com Jesus. Não, o único dos problemas possível é Jesus se tivesse problema comigo, com o meu pecado, né? Mas ainda, no caso, nem isso ele tem problema mais. Exatamente. Ele resolve. Então, ainda que essa visão de Jesus como mero padrão de masculinidade, acho que ela tem limites, ela é muito limitada, porque Jesus não está mais próximo do masculino do que do feminino, né? Em termos de redenção, em termos de padrão de humanidade e tal. É importante nós vermos que Jesus tem uma relação com as mulheres que é uma relação bem diferente da relação como as coisas iam se mantendo desde Adão, né? E aí que é importante a gente ver isso. Quando a Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1, fala da criação do homem e da mulher, e você sabe bem disso, né, Bíblia? Homem e mulher são criados ali como parte, como humanidade, né? Então lá em Gênesis 1, 27, né, fala lá que Deus criou o homem, na verdade Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, né? Adão. Adam, né, ser humano, a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então assim, na humanidade está criado ali macho e fêmea. Então o humano ali são, na verdade, o macho e a fêmea. Eles são o humano, né? O humano. Que Travou. O humano ali é o ser humano, é isso que você falou? Isso, o Tá. ser humano ali, do que ele está falando, a humanidade são os dois, ok? Uhum. Então eles são diversos, porque um é homem e outro é mulher, né? Uhum. Mas eles são o que são chamados de humanidade. E a palavra humanidade é a palavra Adão, certo? Uhum. Então é isso. Então Adão era, antes da queda, uma palavra utilizada por Deus para falar do homem e da mulher, ainda que no capítulo 3, no capítulo 2, desculpa, tem um momentinho em que o homem é chamado de Adão e a mulher é chamada só de mulher, né? Mas Eva não aparece aí. E isso tem a ver com o fato de que no capítulo 2 tem a ordem, né? Adão é criado, o homem é criado primeiro e a mulher vem depois. Mas no capítulo 1 está dito muito claramente. E não só no capítulo 1, no capítulo 5 também. O homem e a mulher originais, chamados também de macho e fêmea, são chamados no capítulo 5 de Adão. Então, quando Deus criou o macho e a fêmea e os chamou de Adão. Se você olhar na sua Bíblia, talvez seja escrito os chamou de homem, e talvez em outra Bíblia os chamou de ser humano, mas a palavra em hebraico lá é Adão, ok? Então, Adão era o nome dos dois, a humanidade. Quando acontece o pecado, no capítulo 3, Deus dá uma palavra para a mulher e diz assim, lá no versículo 16, o seu desejo será, aí, será o quê? Olha aí, olha a garra do sexo aí. Olha a garra do sexo para o seu marido. Exatamente. Será para o seu marido, será contra o seu marido, te impelirá na direção do seu marido, que é como a Bíblia de Jerusalém traduz. Então, tem essas várias questões aí. Por quê? Porque ali você tem uma espécie de preposição que fala na direção de. E na direção de pode ser na direção de mesmo, mas pode ser contra também, né? E o Temper Longman III interpreta dessa maneira, e eu acho que ele está certo, ele interpreta que a maneira correta de nós olharmos o capítulo 3 é usando esse padrão gramatical que é repetido no capítulo 4, quando Deus fala para Caim, o pecado está à porta, o seu desejo, que é a mesma palavra que tem lá no capítulo 3, né? O seu desejo, o desejo do pecado, será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. E no capítulo 3 é a mesma estrutura, o desejo da mulher será contra o do marido, mas o homem dominará, entendeu? Desejo contra domínio, nos dois capítulos. Então, o que é esse desejo aí? Apesar de muita gente falar que é um desejo sexual, que apesar do domínio do homem, a mulher vai querer o homem e tal, na verdade, a melhor leitura e o Temper Longman diz isso e eu concordo com ele, a melhor leitura um tenta dominar o outro, os dois estão tentando se dominar. Então, não é assim, não, porque Gênesis 3 fala que a mulher vai tentar dominar. Não.
Os dois querem submeter o outro ao seu desejo. Essa é a história da humanidade. É todo mundo tentando fazer com que o seu desejo se imponha. Até quando abrimos mão do nosso desejo, frequentemente o fazemos como estratégia para que o nosso desejo seja feito de outra maneira. Ou estratégia de simplesmente não desejar para não ter o nosso desejo frustrado. Então isso tudo está acontecendo ali, né? Só que não pode se esquecer que o final do versículo diz que o homem dominaria. Não como um mandamento de Deus, também não como uma maldição de Deus. Isso é muito importante. Deus não usa o homem como uma maldição sobre a mulher. Ah, também você vai ver, mulher, eu vou colocar o homem para te dominar. Não. Existem 2 maldições no capítulo 3 e nenhuma delas é sobre o homem e sobre a mulher. Maldita és tu, serpente, maldita é a terra. Né? O homem e a mulher não são malditos. Tá? Então, o que acontece? Vai ter o conflito, mas no final das contas, o homem dominaria. Por que razão? Provavelmente porque agora a morte é um componente muito importante e o homem, na sua violência, consegue ditar quem vive e quem morre, certo? Exato. E acaba ficando na questão da violência física. E aí por isso também que por trás de todo o machismo, né, sempre tem o aspecto da violência e o medo da morte. Por trás de todo o machismo sempre está o medo da morte. É uma submissão a um violento para não morrer. E por que isso... E como que isso se evidencia depois da queda? De 2 maneiras. Primeiro, no capítulo 3 ainda, a gente tem uma passagem muito curiosa e que levanta muitas polêmicas e muitas leituras diferentes. Que é quando o homem pega para si o nome de Adão e dá à mulher o nome de Eva. Lembra que eu falei? Antes da queda, Adão foi uma palavra usada para falar dos dois. Depois da queda, o homem toma para si a palavra Adão. O que significa Adão? Humanidade, né? Que tem a ver com o vermelho e tal, né? Eita, É um processo ali, e aí é a leitura que eu faço. Tem gente que lê de outra maneira, tem gente que lê de maneira positiva a forma de Eva ser chamada de Eva, mas eu tenho muita dificuldade com isso, porque não foi Deus que fez, foi Adão pecador que fez isso, mas tem gente que lê de maneira positiva. O Bonhoeffer, naquele livro Criação e Queda, ele vê de maneira negativa também, só que ele foca muito mais na relação de Adão com Deus do que na relação de Adão com Eva. Mas ele também vê de maneira negativa esse ponto aí. Mas na minha concepção, o que está acontecendo ali? O homem tomou para si o nome de humanidade. Ele se considera humano e a mulher, ainda que ele dê um nome que parece super positivo, vida, porque ela será mãe de todos os viventes, na verdade ele está reduzindo ela a uma tarefa, a tarefa da maternidade só. E aí a gente tem que lembrar que quando Deus disse crescer, multiplicar, encher a terra e sujeitar-a, tanto encher a terra quanto sujeitar era para os dois. Mas depois da queda, o homem não sujeita a sua criação, sujeita também a mulher como efeito e fruto do pecado. E a primeira coisa que ele faz é retirar dela a humanidade e ficar ele como humano. E ela só como a que ele precisa para dar vida aos outros viventes. Até como coisa, né? Por exemplo, assim... Então, aí que a gente vai chegar na questão da coisa. Porque no capítulo seguinte, no capítulo 4, tem toda a genealogia de Caim. Depois do pecado de Caim, tal. Tem toda a genealogia de Caim. E aí vai chegar em Lameque, que é um descendente de Caim. E Lameque, ele é um homem violento também. Ele é ainda mais violento, porque Caim matou seu irmão Abel, mas Lameque mata, e ali o texto é meio confuso. Há quem diga que Lameque matou o próprio Caim, mas provavelmente ele matou pessoas mais novas ali. Eu já pensei diferente disso, mas agora eu estou convencido disso. Ele matou 1 ou 2 jovens, provavelmente 2 jovens, bem mais jovens que ele, talvez crianças, tá? Eita. E aí ele diz, Caim será vingado 7 vezes, Lameque será 77 vezes, ou na Septuaginta, 70 vezes 7, né? E aí... E Lameque, esse violento, mais violento que Caim, ele é o primeiro a tomar 2 mulheres como esposas. E aí você pode dizer assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que, quando Deus cria o homem e a mulher, ele fala que ele os deu como correspondentes, para que se correspondessem. Só que se você tem um homem se correspondendo com 2 mulheres, quem vale mais? O homem. Aquele pessoal do Bible Project destaca isso, né? Eles falam que Lameque acumula mulheres como uma pessoa acumula cabeças de gado ou bens. Então, aquilo que tinha sido posto lá em Gênesis, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, em Lameque se concretiza a objetificação da mulher ou a coisificação da mulher para
um homem violento, através da violência. Pela Uhum, violência, ele se impõe e pela violência ele domina mulheres como se elas fossem menos que os homens, entendeu? uhum, uhum, uhum. Então, quando a gente chega em Jesus e vê Kalel, Jesus ó, agindo. Kalel. Ah, Acabei, acabou de obrigado, piscar uma pai. mensagem da minha esposa aqui e o assunto era Kalel. Aí, ô Cacau, e aí Kalel e Cacau, pô, não é tão absurdo assim a comparação. Aí eu acho que algumas pessoas podem estar pensando aqui, Cacau, porque assim, nem todo mundo consegue fazer uma leitura a partir dos textos, do seu contexto histórico e tal. Então as pessoas já pensam muito assim, cara, e Deus nessa história toda? Por que Deus Uhum, permite essa história toda? uhum, Como é que a gente entende isso, Cacau? No sentido de que coisas tão tristes, né, que aconteceram depois da queda e o que você vem relatando e tal, conforme a sua interpretação. Pô, e onde é que está Deus? Né? Por que Deus permitiu essas coisas? Bem, uhum, por que Deus permitiu? A gente já respondeu lá no primeiro gabinete e tal, né? uhum, Mas assim, como é que fica Deus nessa coisa? E por que eu estou puxando essa pergunta? Porque nesse lance de coisificação da mulher, por exemplo, a gente tem a mulher como propriedade do marido na própria entrega da lei, né? Ou seja, uhum, um evento importantíssimo da fé hebraica, um momento marcante da espiritualidade hebraica é a entrega da lei. E nessa entrega da lei, seja ela mosaica, seja ela até posterior, mas enfim, reflete, né, a cultura hebraica sobre isso, ela é elencada como propriedade do marido, né? uhum, Então, assim, por uhum. que isso, a própria poligamia, né, tá ali presente e é permitida? Como é que a gente responde isso, né? Vontade de Deus e, ao mesmo tempo, a mulher como propriedade do marido, e Deus, e que é pai de Jesus Cristo, entendeu? Mais ou menos Uhum. assim, queria que tu Sim, claro, tentasse claro. desatar esse nó aí para nós. Claro. Então, a questão primeiro que a gente tem que entender é que a Bíblia é dada no seu contexto, né? Ela é dada no seu contexto. Deus pega o ser humano de onde ele está e vai levando até ele. Por isso a gente tem que enxergar Jesus Cristo como esse ponto culminante nessa história. A gente não pode só parar por ali, né? Não, a vida é desse jeito mesmo e tal. Não. Em Jesus Cristo essa questão muda. E os 10 mandamentos chegam, e o que o Bíblia está falando é, porque quando fala-se de cobiçar coisa alguma do seu próximo, tem a mulher ali, né? Entre as coisas cobiçadas. Então, o texto ali coloca mesmo a mulher como uma espécie de propriedade. Mas isso não é tudo que a lei fala sobre a mulher. Por exemplo, na lei do estupro, uma lei também bem polêmica, que está lá em Deuteronômio, é dito que o estuprador, ele comete um crime como quem mata uma pessoa, como quem tira a imagem de Deus de alguém, entendeu? Como quem mata uma pessoa. Então, ali, a mulher não só está sendo colocada como o ser humano, imagem de Deus, da maneira como está sendo colocada em Gênesis, mas ela está também sendo colocada como alguém que, mesmo sem morrer, está sendo vítima de um assassinato. Quer dizer, o valor da mulher se torna mais alto até do que meramente, vamos dizer assim, valorizado pela morte. Não é só a morte, ela tem outros aspectos envolvendo ali e que fazem com que o homem estuprador seja morto mesmo sem ter matado alguém. Ele vai ser morto mesmo sem ter matado alguém, porque o que ele fez é como matar alguém, né? Então, e ali tem várias questões. Outro dia a gente pode falar sobre isso. Mas Boa, aí, boa. então, veja, a lei ela vem de uma situação, mas ela vai empurrando os limites dessa situação. Então nós temos muitas histórias assim, né, inúmeros, tem a história lá das filhas de Zelofiade, né, que vão lá requerer o direito de receber e transmitir o nome da família e receber terra, e elas se colocam como intérpretes da lei diante de Moisés, né? Então a gente tem alguns momentos em que essa história vai empurrando os limites da época para criar um espaço da dignidade da mulher. Boa. E isso acontece em Jesus de maneira suprema. Quando Jesus está agindo com a mulher, levantando-a da sua posição de submissão ao homem pecador, quando ele está colocando de volta a dignidade nela, ele está mostrando o padrão dos cristãos que devem agir assim diante das mulheres a partir de Jesus Cristo. E aí que vem o papo aqui para nós homens. Essa ideia, né, de olhar a relação de gênero, né, como sendo sempre essa guerra,
essa ideia de defender a classe masculina, isso é uma coisa que Jesus nunca fez. Nunca, nunca, nunca fez. Muito pelo contrário. Tá? É Jesus aquele que vai dar dignidade de novo para a mulher com fluxo de sangue. É Jesus que vai falar com a mulher samaritana, mesmo na sua situação de exclusão social, culpa de homens que se aproveitaram dela. Aliás, ô Cacau, Jesus. essa passagem da mulher samaritana é aquela que tá no Quinto Marido e que Isso, é essa exatamente. passagem. Cara, é Isso. legal que a exegese africana, eu estava conversando com o André Heinck falou isso num BTD, porque a Sim. gente Uhum. costuma colocar a culpa na mulher, geralmente, nossa primeira exegese. Pô, essa mulher já tá com, né, passou na mão de um monte de cara e tal, não sei o quê. E, cara, e a exegese africana, que o próprio André Heinck até trouxe no BTD há alguns anos atrás, é Uhum. muito legal que enxerga a mulher como vítima, na verdade, de Isso, abandono dos exatamente. homens. Cara, É. olha só, mano, que como a Ela tá no exegese quinto marido, africana. ela tá com um homem que não é seu marido porque ela foi abandonada por 5. E não porque ela ficou Exatamente. pulando de um pro outro, né? Olha, gente, vocês percebem, Exatamente. olha só o plot twist. Muito legal. Exatamente. E aí, é Jesus, e aí esse texto eu também sei que é polêmico, mas é Jesus que, quando vai aplicar a lei do adultério, que é a mesma ali que está próxima da lei do estupro, pergunta sobre onde está o homem, né? Ou melhor assim, né? Ela não pergunta exatamente isso, né? Mas ele fala assim, ué, mas, né? Vocês trouxeram essa mulher aqui, quem não tem pecado, né? Exato. Por quê? Porque em caso de adultério, levava os dois. E aí havia parâmetros para você diferenciar se foi um adultério ou se foi um estupro, né? Uhum. Então, levar só a mulher não existe. Não existe na lei. Ou ia só o homem como estuprador, ou iam os dois como adúlteros, entendeu? Uhum. Então, é Jesus que vai tomar essa posição e falar: não, mas peraí, vocês estão olhando ela como pecadora, por quê? Né? E ele que vai falar para ela: eu também não te condeno. Né? Então, isso são só alguns exemplos, há tantos outros, né? Em que Jesus está agindo, dignificando a mulher, colocando a mulher de novo numa posição de humanidade. De Uhum. humanidade. E na história humana, você vai perceber que, em vários momentos, os homens se assumiram como protagonistas da história e as mulheres como meras coadjuvantes, né? Agora, dentro mesmo do Antigo Testamento, isso já se anunciava de uma maneira muito bonita, né? Essa ideia do desejo lá no capítulo 3, o seu desejo será contra o seu marido, que aparece também no capítulo 4, o desejo do pecado será contra ti, é uma palavrinha, a palavrinha techuká, ela aparece só em 3 vezes no Antigo Testamento. 2 é em Gênesis, uma em Gênesis 3 e uma em Gênesis 4. Mas ela aparece de novo em Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículo 10. Que é aquele capítulo, né, Bibo? O capítulo da Laura Miller Gospel, em que o homem passa descrevendo a beleza da mulher nua, né? Desde o início do capítulo ele está fazendo isso, descrevendo todo o seu corpo e elogiando a sua beleza. Então ela está nua ali na frente dele. Eles estão num cenário bucólico, típico, né, do Cântico dos Cânticos, né, dos Cantares de Salomão. Ele está ali num cenário bucólico e ele está falando isso. E aí, veja, nudez e jardim, o que te remete? Éden. Éden, não é? Nudez Éden, e jardim, total. Éden. É Total. uma nudez íntima, sem vergonha no bom sentido, né? Sem muitos sem, espaços, sem vergonha. a Isso. vergonha que vem do pecado. Nesse contexto, o autor do Cântico dos Cânticos vai buscar aquela palavrinha antiga lá, que é usada só em Gênesis e que não aparece mais, a palavra techuká, vai colocar ali e vai dizer, na boca da mulher, a mulher diz, a amada diz, eu sou do meu amado e ele me deseja, ou seu desejo é por mim. Que é uma maneira de dizer o que já é dito antes, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ou seja, há uma redenção desse desejo. Essa palavra techuká, que se tornou a palavra do desejo de um controlar o outro, no Cântico dos Cânticos, onde o Éden é refeito, o desejo não é para controlar o outro. O desejo é uma entrega à posse do outro. Eu Exato. sou do meu amado, o meu amado é meu. Uma Viu, posse, gente? Ali é obviamente. homem e mulher, né? Não é Exatamente. Jesus e a igreja. A gente vai fazer um podcast Exato, sobre exato. cantares, mas é homem e mulher. Então, e ali já se anuncia esse ideal de restauração. Uhum, Óbvio que ali estamos falando do núcleo matrimonial, né? uhum. E aqui a gente está aplicando esse princípio para relações sociais e não só matrimoniais. Mas veja, isso já anuncia
agir na direção da mulher com a graça que Deus dá, que é o que Jesus faz, mesmo ele Exatamente. nunca tendo sido casado, né? Uhum. Então, Sensacional. toda essa mentalidade, red pill e essas coisas todas, Eu ia de puxar olhar, isso peraí, agora, Cacau. A gente tá muito conectado. nós estamos numa guerra e eu preciso de estratégias para não ser dominado, isso é o caminho inverso de Jesus. Completamente contra o que Jesus ensina. Completamente Exato. contra o que a Bíblia ensina. Não há como ser cristão bíblico e achar que esse tipo de mentalidade é a mentalidade que a Bíblia nos dá. Aí que fica a grande pergunta: por que que tanto crente gosta disso? E aí, antes de responder essa pergunta, por que tanto Então não fica crente a grande gosta? pergunta, ela fica daqui a pouco. Ela fica daqui a pouco, antes dos nossos comerciais, porque você sabe que a gente vai estar dia 15 de abril aí em São Paulo e tal, e vai ter muito evento. E você pode estudar com a gente teologia. Você está gostando Imagina um currículo completo para você estudar teologia com a gente. Mas vamos lá. Meu Deus, até podia fazer igual o Jequiti só, né? Enfim. Então, mas olha Não, só. peraí. Não, Cacau, só para conectar bem aqui. Não, deixa eu só falar uma coisa sobre o BTD. Ah. Somos nós dois e o incansável Israel Mazakorati. Incansável? Porque ele é maratonista, cara. Nossa, ele cansa, velho. Ele cansa. Ele é incansável, Israel Mazakorati. E no de Fortaleza vai ser nós dois e o incansável Iago Martins, que é rato de academia. Quer dizer, nós somos os cansados, né? Nós somos os frangos, né? Eu sou um frango, eu já tô na posição de frango. Eu tô fazendo academia agora. Eu também tô, pô, eu também tô. Então, frangos e ratos, pronto. Isso. Já tô levantando 25 quilos já, sei lá onde, como é que é o nome daquele negócio. Mas, ô, Cacau, vamos lá. Só pra galera conectar aqui, a gente fez toda uma... Porque a primeira pergunta que eu fiz foi sobre os absurdos lá dessa mentalidade masculina que tem se criado em várias páginas, como Red Pill, entre outros, tá? Aí o Cacau rebutou a minha pergunta, trazendo todo esse panorama bíblico e tal, sensacional. E agora a gente chegou na minha pergunta. E aí o Cacau já mandou outra, né? Por que os evangélicos, os cristãos conservadores, acabam aderindo essa moda, né? Esse padrão John Wayne de masculinidade. Aí já trazemos aqui a Dumê para o nosso papo. Mas vamos lá. Cacau, algumas coisas que eu vi, eu não conhecia, algumas frases assim que eu peguei vendo essa galera, assim. Justamente, é muito claro esse negócio de competitividade com a mulher, o homem não se deixar dominar, porque a mulher quer te dominar, quer te enganar. Essa ideia assim, tem uma hora que um deles fala assim, olha, eu não vou usar os termos dele, porque são termos muito assim, chulos, assim. Mas, ó, se você tiver que escolher entre ser um FDP ou ser um banana, escolha ser um FDP. Tipo assim, cara, que mentalidade é essa, assim? Porque é sempre aquela ideia de que a mulher tá à espreita querendo te pegar, te enganar, te manipular. Agora, Bibo, mas, pô, vocês são inocentes, cara. As mulheres querem fazer isso. Tá, beleza. Podem existir mulheres que são manipuladoras e que fazem joguinhos, mind games, como também, meus amigos e amigas, existem homens. Beleza. Agora, existe, a gente não tá negando que não existe mulheres manipuladoras e homens manipuladores. Agora, o caminho para isso é esse caminho agressivo, é esse caminho da misoginia, é esse caminho da superioridade. Tipo, um dos caras fala assim, mano, mulher com filho, esquece, ó, você que vai namorar uma mulher com filho, cara, você tá maluco. Mano, cara, velho, é assustador assim, velho, assustador. E por que assim, é assustador? Que isso não faz... Mano, enfim, cara, não, e assim, quando você pega, a escritura não nega que o pecado está em homem e mulher, ela não nega isso, e ninguém nega, e é um erro você falar assim que, porque para feministas as mulheres são sempre certas, é mentira, o movimento feminista tem um monte de críticas a mulheres, e dentro do movimento tem um monte de correntes diferentes que têm visões críticas umas das outras, e é isso, a grande diferença é que, em geral, quando você olha a escritura, você vai encontrar vários momentos de, vamos dizer assim, ações negativas na relação com o próximo, partindo de mulheres, mas muito mais de homens. O que não significa que homens sejam piores, nada disso, mas, veja bem, se você for olhar, você vai ver muito pior. Inclusive, o traidor de Jesus era um homem, não uma mulher, entendeu? As mulheres foram fiéis até o túmulo com Jesus. Não foram elas que traíram Jesus, não foram elas que enganaram Jesus, não foram elas que venderam Jesus por 30 moedas de prata.
tá bom? E, inclusive, uma mulher queria, né, ver se Jesus era libertado, e mesmo assim não dá, né? Então, assim, há toda essa outra maneira de ver que os evangelhos mostram sobre a mulher, e você precisa encarar isso, velho. Você precisa encarar isso, você precisa parar a sua mágoa, a sua frustração com alguma relação interpessoal com alguma mulher específica, ela não pode pautar a sua vida, como você trata todas as mulheres do mundo, como você pensa sobre isso. E eu Sim. nem tô julgando aqui se ela estava certa ou errada, porque eu não sei a história. Mas você não Uhum. pode, por uma experiência ou por duas, tratar todo mundo do mesmo jeito. Você deve formar o seu caráter, a sua mentalidade, a sua filosofia de vida a partir das escrituras. E aí, quando a gente olha as escrituras, o que a gente vai ver? Não são as mulheres que dominam, são os homens que dominam por causa do pecado. Não que Uhum. as mulheres não queiram dominar também. Se seguem o pecado, quererão também, porque o pecado leva a isso. Que é o Mas poder, né? O ser humano quer o é o poder, seja poder. homem E ou aí tem, mulher. e aí tem outra coisa também, viu, Bibo? No evangelho, Jesus é mais aceito pelos que não têm poder. São os pobres, são as viúvas, são os excluídos. E por que isso? Porque os que não têm poder não têm esperança num mundo que é pautado pelo poder. Então Boa. recorrem a Jesus e nele encontram esperança verdadeira. É Uhum. quase como se eles tivessem uma tentação a menos. Entendeu? Uhum. É quase como se eles tivessem uma tentação a menos, não é, né? Mas assim, Sensacional. para quem o mundo é muito confortável, não precisa sonhar com outro mundo. Mas para quem esse mundo é um inferno, o anúncio de um novo reino é esperança. Uhum. Então, os desprovidos de poder se aproximam de Jesus com muito mais coração nos evangelhos do que os poderosos. Então, se o homem está dominando, pode saber que ele está uns 2 passos mais distante de Jesus se ele coloca sua confiança nesse domínio. Uhum. Entendeu? Então, o caminho é o caminho do quebrantamento, é o caminho do arrependimento, é o caminho do reconhecimento da dignidade dos que estão sendo indignificados, desumanizados, objetificados. Esse é o caminho de Cristo. É Sim. nessa direção que você vai encontrar o caminho de Jesus, e não na direção de vamos ver quem é mais forte. Né? Exato. E aí, né, a tua pergunta, né, Cacau, por que que o movimento Hum. evangélico acaba aderindo muito a esses E- discursos, né? Não só evangélicos, cristãos, Sim, né, os em geral, cristãos porque conservadores, por assim isso, dizer, né? A perfeito, Christine perfeito. Dumais, em Jesus and John Wayne, Jesus e John Wayne, ela faz todo um levantamento histórico, né, de como o padrão de masculinidade do homem brucutu, ele assumiu e os cristãos absorveram essa ideia, né? E é muito legal assim o livro dela. Lembrando que o livro dela é um livro de denúncia, ele não é um livro que tem muita esperança, tá? Ele é um livro que faz um ponto de vista histórico, ela está relatando história, tá? Um tom Uhum. até meio jornalístico, por assim dizer. Então, ele é um livro pesado de ler, porque, cara, pô, mano, é isso. E a gente sabe, né, que apesar dela fazer isso nos Estados Unidos, a gente copia os Estados Unidos. Então, o ideal do homem, né, o homem brucutu, o homem protetor, né, isso, cara, eu vejo muito isso. Essa ideia do homem que tem que proteger a sua família, né? Você tem que malhar porque você pode carregar a sua família no colo numa tragédia, sabe? Daí tem o homem, o herói, né, americano, carregando 3 pessoas no braço numa enchente e tal. Cara, então assim, se cria, né, o ideal do homem. Eu entendo, Cacau, vou dar aqui o meu parecer, eu percebo assim, porque que eu parte desse movimento de masculinidade, eu imagino, ele é motivado por uma espécie de o que eles acham, né, uma espécie de, qual é a feminilização do homem? O homem mais afeminado, o homem gentil, sei lá. Essa ideia do que o homem acabou ficando muito sensível com o passar do tempo. Sabe? Tem até aquele meme, jovem na década de 90, bate na parede. É. É anos 2000. Ai, aí 2010. Ai, ai. Aí, todo mundo muito assim sensível. E aí o homem, aí parece que esse movimento ele vem para resgatar, cara, vamos lá, vamos ser mais casca grossa, vamos aguentar mais as porradas da vida, entendeu? Parece que nasce assim com esse desejo de, cara, os homens estão sendo muito criados pela avó, entendeu? Assim, frases que eu já ouvi. Uhum. E assim, e não é um absurdo isso, porque de fato tem muita gente sendo criada realmente por homem, por figuras femininas. Isso pode ter um impacto na criação, não sei o que tu acha disso, tá? Então, parte desse movimento vem nessa esteira de, cara, a gente precisa resgatar essa masculinidade do homem mais forte, que aguenta o tranco e tal.
Não sei o que tu pensa disso e tal, e porque se não é porque o movimento evangélico acaba aderindo um pouco a essa ideia, porque, cara, isso aí, ó, isso é um homem, entendeu? Pô, o cara que sabe o que quer, decidido e tal, só que daí acaba engolindo uns negócios que é complicado. Né, mas eu acho que, assim, primeiro, assim, vamos lá, tem muita Eu coisa abri para falar muitos sobre isso. leques aqui, eu tô Você ligado, abriu eu abri muitos, mas muitos vamos lá. leques. Vamos lá. Primeiro, Esse eu não acho BT-papo que já estourou meia hora também, é isso aí, a gente. questão da criação e tal, acho que não é um problema em si, entendeu? Porque a gente tem configurações familiares de todo tipo e conceitos sobre o que é masculinidade e feminilidade são formados em vários ambientes e não só no ambiente doméstico, né? E todo tipo de homem sai de todo tipo de família, né? Então, isso eu tenho menos, eu acho que é mais difícil rastrear É essa difícil. causalidade. Mas uma questão que é bem, vamos dizer assim, bem plausível é que o que a gente vê hoje é que o tema da sexualidade, de gênero, masculinidade e todas essas questões, esse tema, ele é um tema onde se travam batalhas mais diretas envolvendo esses grupos conservador e progressista. Acaba sendo o campo de batalha desses grupos. Entendi. Então, é normal que as expressões que se identificam como mais conservadoras tentem se aglutinar de uma maneira de ver, e as expressões que se vejam mais como progressistas tentam se aglutinar de uma maneira de ver, quase que como criando aliados, não perfeitos, mas são aliados num campo de batalha. Faz sentido. Então, querendo ou não, você vai caminhando para uma polarização. E nesse contexto, evangélicos e também muitos católicos, eles se veem mais na ala conservadora, por uma série de razões aqui, talvez o Léo pudesse explicar isso melhor do que nós. Então, é normal, não é normal, mas é esperado que quando alguém fala do jeito que essa turma fale, ressoe com quem se veja em risco por um avanço de uma maneira progressista de ver o mundo que não era uma realidade décadas atrás, entendeu? Então, essas sensibilidades, elas estão agora muito afloradas porque são fenômenos que se aceleraram nas últimas décadas. Então, não, peraí, a gente tem que fazer alguma coisa. Inclusive, se idealizam o passado do homem brucutu, que nem é verdade, entendeu? Que não é verdade. Porque o valor da gentileza num homem, o valor da sensibilidade, existe na cultura mundial há séculos, entendeu? Há anos atrás, o bom cavalheiro não era aquele cara que era o violento, o forte, o que podia carregar a família no colo. Isso aí era coisa de selvagem, entendeu? O cara, o bom partido não era esse, entendeu? Ele era outra coisa, ele era refinado, ele era, entendeu? Então, assim, não tem. Isso é uma idealização do passado. Não, no passado, o cara fazia tudo. Ele fazia tudo porque ele não tinha computador para fazer por ele, porque ele não tinha máquina para fazer por ele. Por isso que ele fazia tudo, entendeu? Mas não significa que você tinha que ser um brucutu para ser verdadeiramente homem naquela época. Talvez eles tinham mais habilidades manuais do que o homem de hoje. E só. E se ele tivesse hoje fazendo a tarefa que ele fazia 60, 70 anos atrás, ele ia falar, vamos usar essa máquina, não faz na mão não, que dá um trabalho danado, entendeu? Então, assim, tudo isso é idealização de passado, tudo isso é uma maneira de fingir que é uma masculinidade perdida, que não há. E assim, o que acontece? Como os seres humanos, como os homens se viram e se veem frequentemente como a humanidade e a mulher como algo menos, então o homem é que define os papéis e a mulher não, quando mulheres começam a assumir o protagonismo, começam a se colocar como mulheres mesmo, começam a assumir várias tarefas que antes lhes eram impedidas e tal, entra uma certa crise de identidade da masculinidade também. Porque assim, peraí, se isso é ser mulher, então o que é ser homem? Né? Que é uma reflexão inútil. Ser homem é ser o que você é, entendeu? Não tem um jeito de ser homem. Então, às vezes, é uma reação super limitante, porque o jeito de ser homem é esse, acabou, entendeu? É o alfa. É uma reação super limitante da identidade masculina. Sigma, por né? causa.
Ah, tá. É uma relação Não, super limitante da identidade masculina, porque tá tentando lidar com a multiplicidade da identidade feminina nos dias de hoje. E aí que fica numa reação, numa reação. E isso é uma péssima maneira de viver a vida. Viver a vida em reação. A Bíblia nos dá a revelação de Deus para que, nos encontrando com Deus, compreendamos a multiplicidade e riqueza da nossa existência. Não tem só um jeito de ser homem, não tem só um jeito de ser mulher, não tem esses papéis definidinhos que você quer colocar, não. Viva a sua vida com misericórdia, com graça, consciente dos seus privilégios, pronto a servir. Isso é uma coisa muito doida, porque dentro desses discursos, tem discursos falando sobre servir. Não, você é o servo da sua família, você é o protetor, você é o provedor, você... Tudo bem. Só que falam isso quase como que assim, não, eu tô me sacrificando, assumindo esses papéis para que você não possa sair dessa redoma que eu te coloquei. Isso é falso, exatamente. cara. Isso é Caraca, Cacau. falso, não é desse Exato, jeito. exato. Os casais se organizam de maneira diferente, os contextos são completamente diferentes, sabe? Eu tô louco pra contar uma história aqui, mas eu não posso. Mas tô louco pra contar uma Ai, história. Cacau, sério, Tá? conta pra mim Eu depois, conheço, então. eu vou falar no genérico, não vou contar a história, mas eu conheço casais que, por uma série de questões, é exigido da família haver uma inversão do que se espera nas visões conservadoras. Eu estou dizendo inversão porque eles são casais que estão em contextos conservadores, mas que se exige deles uma inversão desse ideal que existe lá no contexto em que eles vivem. E aí, então o cara é menos homem por causa disso, a mulher é menos Cacau, mulher? eu vou Não tem contar nada a então uma ver. história. Diga. Eu conheço um casal que ele sempre se dedicou mais às questões da obra e ela tinha um bom emprego. Cara, Uhum, isso, tá? E eu parece que eles são assim até hoje. E uhum. ela sempre teve um bom emprego e, cara, e eles combinaram, olha, eu pago as contas e tu vai cuidar da casa e tu vai, tipo assim, e vai cuidar das coisas de Deus e tal. E para eles funcionou e funciona, né? Porque são casados até hoje, imagino que estão bem, tá? E cara, e funciona. E eu achei sempre muito legal porque era estranho, tipo, então, ela que trabalha, tipo, a gente é tão nesse negócio do homem provedor do lar, algo que não está na Bíblia, né? Não diz na Bíblia Uhum. que o homem é o provedor do lar, tá? Inclusive, o pessoal lê demais Provérbios 31 errado, porque ali, inclusive, ela é uma empresária, né? Em Provérbios 31. É. Então, essa ideia, tipo assim, cara, não tem nada na Bíblia. Ó, que o homem é o sacerdote do lar, não tem na Bíblia. Que o homem é o provedor do lar, não tá na Bíblia, tá? Essa é uma construção recente do que é uma feminilidade bíblica, que a mulher tem que ficar em casa. Cara, isso não, sabe, não é bíblico isso. E Se como ela diz a nossa. ficar, pode ficar, E vai ser como diz a legal. nossa amiga Jacira Monteiro, isso também tem um recorte racial, né? E tem o recorte Porque racial, porque isso só não é cabe, possível né? em contextos muito específicos e Muito geralmente específico. brancos, né? Não, e outro, não, eu digo o seguinte: essa teologia da feminilidade bíblica, como a gente vê muito por aí, não cabe para a mulher latino-americana. Simples assim. Pois é. Simples assim, não cabe, não cabe. Aí que vem uma coisa assim, né, Bibo? Essa questão da divisão, né? Porque algumas pessoas vão se pautar lá em Gênesis 3 também. Vai falar assim: Deus fala para a mulher, com sofrimento você dará à luz a filhos, e fala para o homem, com sofrimento você tirará da terra o seu pão. Então, olha só como Deus já estava estabelecendo os papéis. Só que eles ignoram que Isso é uma sentença, né? esses dois papéis, o de ter filhos e o de dominar a terra, eles fazem parte do mandamento original, encher a terra e dominar, entendeu? Uhum, O que acontece é que a própria divisão já é fruto do pecado. Entendeu? Porque os uhum, dois tinham esse mandamento no Gênesis 1. Em Gênesis 3, eles são afetados de maneiras diferentes. Então, a exatamente. própria divisão é fruto do pecado. Em que sentido? Aí você fala assim: não, então significa que é pecado a mulher não trabalhar? Não é isso que eu estou dizendo. O Uhum. que eu estou dizendo é que, por causa do pecado, criou-se uma série de coisas que a gente vê hoje, como, por exemplo, mulheres ganhando menos pela mesma função no ambiente de trabalho, né? Uhum, uhum, E uma série de outras questões, mas especialmente a paternidade ausente, entendeu? Porque se você uhum, falar assim, tá vendo aqui, Gênesis 3 diz que a tarefa é de cada um, é dessa maneira, você está justificando a ausência do marido. Porque você tirou exatamente. uma coisa que era para os dois lá crescer, encher a terra e dominar a terra, e você está falando, Uhum. não, realmente é para ser dividido. É. Então a primeira responsável por criar os filhos é a mulher. E isso é simplesmente falso, porque lá em Deuteronômio, quem é que ensina o filho no caminho?
É o homem e a mulher em E a cima mulher, também. os dois, Entendeu? Os dois, entendeu? Por isso que esse lance é o homem sacerdote do lar. Primeiro que isso não tem na Bíblia. Na Bíblia, tá? É um reino de sacerdotes, então homem e Uhum. mulher são sacerdotes do Deus Altíssimo. E segundo, é a responsabilidade de ensinar a lei e o caminho do Senhor é dos dois. Ah, mas e os papéis? Tem papéis diferentes, né? O homem é a proteção, enfim, a mulher alguns outros cuidados. Que até Você tem isso papéis. tem razões circunstanciais também. Tem essa questão também. O pessoal vai lá em 1 Pedro e fala assim: não, porque ele está dizendo que a mulher é a parte mais frágil. Mas vamos pensar um pouco: o que é ser frágil? Frágil é a possibilidade de ser fraturado, certo? Isso, que Isso que quebra significa fácil. frágil. É a Uhum. possibilidade de ser quebrado. Eva era frágil antes do pecado? Então a frágil, ela não era, ela não tinha risco nenhum de vida. A fragilidade da mulher, ela é contextual. Ela é por causa dos riscos que o mundo oferece mais para mulheres do que homens. Só que as mesmas pessoas que vão bater na fragilidade lá em 1 Pedro são as que ignoram esses riscos específicos. Vão dizer assim: não tem nada a ver isso aí, não sei o que lá e tal, entendeu? Não, você tem que pensar. Sim, mano, quando eu saio à noite a pé da minha casa para ir em algum lugar, eu só tenho medo de ser roubado. E mulher tem pelo menos um medo adicional. Entendeu? Estuprado. Então não é a mesma coisa. Quando eu pego o trem, eu não tenho nenhum medo de alguém apertar minha bunda. Entendeu? Então você Ejacular na tem minha que entender. perna. Então você tem que entender que existe toda essa questão, que é questão contextual. Não é uma questão ontológica, uma fragilidade ontológica, entendeu? Boa, E aí que, entendendo isso, que os movimentos sociais chamam mais de privilégios, entendendo os seus privilégios, você sim vai poder ser alguém servidor e não alguém dominador. Exato. Alguém que de fato reconhece o caminho de Jesus Servir, Cristo. ó, servir para libertar e não manter na redoma cultural, Perfeito, né? perfeito. Sensacional. Gente, é isso. Essa é a nossa opinião. Concorde ou discorde nos comentários, mande para as pessoas. Obviamente que aqui é uma análise panorâmica e superficial em muitos casos, mas eu acho que a gente pode ajudar aí nesse E um pouco irritada diálogo. também, é verdade. Um pouco irritada, sim, justamente, faz parte. Mas é isso, a gente tenta aprender um com o outro, tá? E a gente não está dizendo que todo movimento de masculinidade é ruim, é tóxico, não é isso, então não leve para esse caminho, tá bom? A gente deu a nossa opinião, tá? E a gente nem conhece todos para dizer se são todos são bons ou são ruins e tal, não é isso. Algumas coisas que a gente vê, a gente não concorda, e aqui no nosso canal, no nosso programa, a gente deu a nossa opinião. Tá bom? Voltamos na semana que vem. Cacau, o que você ia falar? E talvez vocês perguntem assim: mas se nem todo é ruim, por que vocês não deram exemplo bom? O Bieber eu sei. Eu vou dizer que não deu exemplo bom porque eu não conheço, simplesmente. Assim. Eu não conheço também, para ser sincero. Eu não fico correndo atrás, não é um assunto que me cativa, assim, entendeu? Eu não fico correndo atrás e tal. Mas, assim, como eu não conheço todos, deve ter bom. Para não dizer que eu não conheço, eu gosto muito. Agora, boa, vou falar uma coisa. Eu gosto muito de ministérios de espiritualidade masculina. Igrejas que sabem que os homens têm dificuldade com o tema da espiritualidade, têm dificuldade com oração, porque são temas que exigem um reconhecimento de dependência, e que levam homens a orar, a se arrepender dos seus pecados, a criar companheirismo, porque homens têm dificuldade com isso também, a abrir seu coração, a confessar pecados. Isso é uma coisa que eu sou muito, mas muito a favor. E isso acontece no seio da igreja. É muito difícil fazer isso na internet, porque na internet você não cria esse tipo de relação. Isso acontece na igreja local. Então, assim, e aí o que é um movimento de espiritualidade masculina verdadeiro? Aquele que vai levar o homem aos seus joelhos, e não o homem ao seu trono. Entendeu? Então, isso eu sou muito a favor, mano. Muito, muito a favor. Quero mandar um abraço aqui para os meus amigos pastores lá da Primeira Igreja Batista de Campinas, que tem a carpintaria, que eu acho maravilhoso. O ministério de homens lá, que é uma coisa linda o que eles fazem lá. É Carpintaria. Sensacional. Bom nome, né, mano? Eu queria roubar para mim. Rouba, cara. Fala com ele, mano. Vou começar o Ministério Carpinteiros aqui também na minha igreja. Rouba, velho. Qual é o problema? Rouba na carona, que o nome é bom mesmo, cara. Carpintaria, sensacional. Muito legal. Gente, é isso. Voltamos na semana que vem com mais um BT Papo. Lembrando que terça-feira
sai aqui nesse canal o BTcast, o nosso podcast de Bíblia e teologia. Terça-feira sai o BTcast, sexta sai o BT Papo, e aí no meio sai alguns outros vídeos aí com algum tema ou indicação de livro. E o Teogato, tá bom? O Teogato, personagem que eu criei para falar na letra. O sucesso das redes, não se fala de outra coisa. Meu Deus, é um sucesso. Eu tava outro dia no supermercado, alguém falou assim, eu vi conversando atrás de mim, um cara com outro amigo dele assim, falando assim, você viu o vídeo do Teogato essa semana? Caramba, quem sabe eu quero muito conhecer esse cara. Aqui, né? Aqui é Blue Pill. Sacanagem, o cara só piora as coisas. Só piora. Meu Deus, cara, meu Deus. Não entendeu nada, tá ligado? Não, gera trocadilhos muito complicados isso aí. Nossa! Eu tô nos 40 daqui a pouco. Enfim, acaba. Chega. Chega.